20 de outubro é a data escolhida para alertar em todo o mundo para a problemática do bullying e, segundo a Unicef, uma em cada 3 crianças entre os 13 e os 15 anos é vítima de bullying na escola regularmente. Como psicólogas clínicas do projeto Família Saudável, podemos dizer que a maioria das crianças e adolescentes que nós acompanhamos estão diretamente envolvidos em situações de bullying e a maioria como vítimas. Então, pensarmos nesta problemática, consciencializar a sociedade para esta forma de violência e encontrar formas de as prevenir são, sem dúvidas, desafios diários para todos aqueles que estão envolvidos com as crianças e com os adolescentes, seja pais, seja técnicos, seja professores e educadores. A tarefa é de todos. Pensando na situação do nosso país, os estudos mais recentes do Observatório Nacional do Bullying apontam as vítimas como maioritariamente do sexo feminino e a média de idades, tanto para vítimas como para agressores, ronda os 13 anos, o que segue, portanto, as estatísticas internacionais. Em 93% dos casos, a vítima e o agressor partilharam o mesmo estabelecimento de ensino e é no recreio da escola que ocorre a maior parte dos casos denunciados. Assim, os intervalos da tarde, da manhã, da hora do almoço parecem ser os períodos de maior ocorrência das situações de bullying nas escolas. Lisboa e Porto são as localidades onde acontece o maior número de situações e a violência psicológica destaca-se como a mais utilizada, quase 90% dos casos, seguindo-se depois a violência social e a violência física. E a mais de 10% dos casos denunciados envolveu também violência sexual. O bullying é um comportamento caracterizado por ameaça ou agressão verbal ou psicológica intencional, repetida e sem motivos aparentes, normalmente praticado por um indivíduo ou um grupo com a intenção de intimidar um outro indivíduo ou grupo. O bullying divide-se em 3 categorias. Temos o bullying direto, onde a pessoa, o alvo, a vítima encontra-se presente. Pode ser verbal ou físico mesmo, e normalmente é o tipo de bullying mais praticado por um agressor masculino. Faz isso, por exemplo, a colocar apelidos, a empurrar, a roubar coisas, a envergonhar a vítima. Temos o indireto ou psicológico, onde a vítima não se faz presente. É muito comum nos agressores femininos ou em crianças pequenas. Esse tipo de bullying provoca o isolamento, o completo isolamento da vítima, como? Através de comentários maldosos ou mesmo através de ameaças praticadas com aquelas pessoas que se querem aproximar da vítima. E ainda temos o cyberbullying, onde o agressor faz uso das redes sociais e da tecnologia para espalhar vídeos, fotos ou comentários maldosos sobre alguma pessoa. Quando pensamos no bullying, temos 3 tipos de implicados: os agressores, as vítimas e as testemunhas. Falando no perfil do agressor, o agressor é alguém que sabe o que está a fazer. Ele fala de forma intencional. Portanto, não é alguém que está a fazer sem querer, que magoou inconscientemente, fez alguma coisa errada. Não, sabe o que está a fazer e fala de propósito. E faz de tudo para que os outros se sintam inferiores. Gosta de humilhar, de rebaixar, de maltratar, sente prazer nisso. E essa pessoa tem um bom autoconceito, tanto físico como social, tem uma opinião positiva sobre si mesmo, que chega a ultrapassar aquilo que é real, exagerado em relação ao que é real. É alguém que não suporta as pessoas diferentes, por exemplo, de etnias diferentes, etnias ou raças diferentes, de regiões diferentes, pessoas que são portadores de deficiência. Qualquer diferença que encontre no outro é suficiente para humilhar essa pessoa e maltratar. E por outro lado, essas pessoas muitas vezes, junto dos adultos, parecem pessoas adoráveis e agem naturalmente nas costas dessas pessoas, na frente não. O que é também uma forma de covardia, portanto não é um ato de coragem. Por outro lado, há outros, diante dos adultos, são também agressivos, mas eles têm, por norma, poucas queixas de saúde. São pessoas saudáveis.
Muitas vezes envolvem-se com consumos de substâncias, drogas, álcool, cometem atos de vandalismo, envolvem-se em delinquência, absentismo escolar e também, por vezes, têm naturalmente insucesso escolar. Mas têm tendência para ser populares no meio social e muitas vezes usam pessoas do meio, seja do grupo, seja as suas vítimas, como seus criados, que lhes fazem as tarefas. E eles nunca assumem a responsabilidade dos seus atos, nunca pedem desculpa, perdão daquilo que fizeram, não reconhecem que magoaram alguém, nem reconhecem as consequências graves dos seus atos na vida das outras pessoas. Muitas vezes estas pessoas, já na fase pré-escolar, tinham um comportamento agressivo. Agora, pensando sobre os efeitos do bullying nos agressores, no próprio agressor. Por um lado, é alguém que tem dificuldade em abandonar esse papel de agressor. É alguém que tem uma menor possibilidade de se desenvolver plenamente. Ou seja, de aproveitar todo o seu potencial. Porque a convivência saudável desenvolve-se no exercício da convivência saudável. Já basta os erros que cometemos sem querer. Ora, se esta pessoa nos seus relacionamentos comete erros de propósito, então faz com que os seus relacionamentos sociais venham também a ser difíceis. Juntamente com isto, por vezes ele tem a possibilidade de estragar o seu futuro. E às vezes podem ter problemas em virtude desse comportamento, como explosões, porque não exerceram o autocontrole e autodomínio da sua raiva. Podem também ter problemas judiciais, porque sem a noção das consequências e assumir a responsabilidade dessas consequências gravosas, por vezes não conseguem ver que se pode gerar problemas na justiça. Se tu és um agressor ou uma agressora, então vou-te deixar algumas sugestões com o intuito de te ajudar a ultrapassar essa situação, porque, na verdade, aquele que é agressor também precisa de ajuda. Primeiro, aceita que não tens o direito de maltratar, humilhar ninguém. Não tens esse direito. Da mesma forma, ninguém tem o direito de fazer isso contigo. Portanto, havendo igualdade de direitos, é caso para pensar. Não tens esse direito de maltratar ninguém e humilhar ninguém, independentemente da situação. Depois, acredita que podes mudar. À partida, há certos comportamentos que parece que se tornaram um padrão na nossa vida e às vezes os outros estão à espera disso de nós. Mas cabe à pessoa decidir se quer mudar ou não. E se a pessoa tem poder de decisão, então deve usá-lo. E usá-lo para fazer melhor. Portanto, acredita que podes mudar realmente o teu comportamento. Depois, conversa com alguém. Portanto, conversar com alguém é uma forma de tornar mais concreto aquilo que nós desejamos fazer e às vezes não sabemos como. Alguém em quem tu podes ser honesto, podes conversar abertamente, que te vai ajudar e não julgar, assim como um profissional. Podes pedir ajuda a um profissional, esse profissional de psicologia, por exemplo, vai poder ajudar-te e não julgar-te diante da situação que estás a passar e ajudar-te a encontrar soluções práticas para resolver essa situação. Também é preciso abrir mão de qualquer situação que venha a desencadear violência ou agressividade em ti. Por exemplo, dizer palavras agressivas ou desagradáveis às outras pessoas, que é uma forma de bullying. É preciso abrir mão disso, é preciso abrir mão dessa vontade. E depois ser honesta contigo própria. Quando uma pessoa é honesta consigo mesma, vai ter que perceber o que é que está errado, o que é preciso mudar, e se não quer continuar a ter essa mesma atitude, também ter a coragem de tomar essa atitude. Quem são as vítimas? As vítimas geralmente têm um comportamento ou uma característica diferente. Pode ser uma deficiência física,
pode ser que façam parte de uma etnia, de uma religião, mas geralmente têm alguma coisa diferente. As vítimas também têm uma maior sensibilidade e por vezes não dispõem de tantos recursos psicológicos para fazer parar o bullying. Geralmente também não se encaixam no padrão normativo do agressor e daí desafio a rebaixar a vítima, porque ele não se enquadra nos padrões que ele considera normativos. Geralmente as vítimas têm um baixo autoconceito, têm uma baixa autoestima, têm uma baixa autoconfiança, podem ou não ter baixo rendimento escolar, geralmente são mais tímidos, têm assim uma fragilidade emocional maior, são mais ansiosos, podem ser mais tristes. Também acontece que eles são mais isolados, não têm tantos amigos e têm alguma dificuldade de fazer amigos, são mais solitários. Como é que o bullying se perpetua? De facto, ele perpetua-se devido a um ciclo vicioso, em que o agressor intimida a vítima. A vítima, ela age sem sentir que tem poder para parar o bullying. Ela sente vergonha por não conseguir parar o bullying e, neste momento, ela acaba por se sentir sem autoconfiança e perde um pouco da sua autenticidade. E ela fica mais fragilizada e nesta fragilidade o agressor acaba por rebaixá-la e voltar aos seus investimentos de ser um bully e de agredir esta vítima. E assim se perpetua. O agressor vai fazer mais investimentos, a vítima vai se sentindo mais fragilizada e o agressor volta a investir novamente para fazê-la sentir-se mal. Quais os efeitos do bullying na vítima? Pois bem, podem ser mesmo muito gravosos. Em primeiro lugar, porque a vítima acredita que aquilo que o agressor diz é verdade e faz parte da identidade dela e ela reprime a sua personalidade, quem ela é. Nesta altura, a vítima deprime-se e baixa o seu rendimento escolar, acaba por se isolar mais da escola e do convívio social, fica mais frágil emocionalmente, fica mais irritada, mais triste, mais ansiosa, mais deprimida, com poucos recursos psicológicos para lidar com aquilo que está a sofrer. Também podem ocorrer sintomas físicos, dores de cabeça, dores de barriga, dores no corpo em geral, mal-estar em geral. Podem recorrer a abuso de álcool e drogas. Também um dos efeitos também conhecidos é os comportamentos autolesivos, de facto no sentido que a vítima usa esse comportamento para quase se punir a si própria por aquilo que está a viver e, em último lugar, de facto, infelizmente, existem as ideias suicidas em que a vítima procura pôr fim a todo o sofrimento que tem passado. De facto, os efeitos do bullying na vítima são devastadores e é mesmo importante parar o bullying. Se és vítima, não te cales. Não te cales. O agressor, o teu bullying, não tem poder sobre ti, não tem poder para definir quem tu és ou deixas de ser. Se és vítima, procura alguém do teu círculo de amizades, de confiança, de pessoas de confiança, que tu possas partilhar o que estás a viver para te poderem ajudar a superar. Se não consegues ir fazer isto sozinha, procura alguém, um amigo que te possa ir contigo para falar sobre esta situação, para poderes superar da melhor maneira. Procura pessoas da tua confiança, evita procurar grupos e pessoas que também estejam a sofrer de bullying. E lembra-te, não estejas sozinho, quer nos intervalos, quer na hora da refeição, não precisas de ficar sozinho. Procura alguém para que tu possas estar junto e não lides com estas situações sozinho. Procura alguém para estar ao teu lado, ok? Se és vítima, não te cales. Não. Sozinho, não. Procura alguém. Tu não estás sozinho nesta batalha. As testemunhas representam a grande maioria dos alunos que presenciam os comportamentos do bullying e podem então adotar 3 diferentes atitudes. Ou defendem as vítimas e são contra o bullying, são chamados, portanto, os defenders. Reforçam positivamente a ação do agressor, que seria a segunda atitude,
são chamados bystanders. Algumas testemunhas, quando percebem que o comportamento agressivo não traz nenhuma consequência para quem o praticou, poderão achar que é bom reforçar ou então adotá-lo, e às vezes também fazem por pressão dos colegas. A terceira atitude das testemunhas, que é a grande maioria dos alunos, é não se envolver diretamente, nem manifestar-se, quer seja positivamente ou negativamente perante a violência. São chamados, portanto, os outsiders. Podemos destacar alguns efeitos do bullying nas testemunhas. O seu relacionamento escolar ou profissional, quando ocorre em contexto profissional, é afetado. Acabam por ser prejudicadas pelo ambiente de tensão, tornam-se inseguras e também podem ganhar medos. Muitas destas situações também faz com que algumas das testemunhas também se tornem agressores. Se és uma testemunha de bullying na tua escola ou no teu trabalho e nada fazes para ajudar, então estás a ajudar o agressor e a contribuir para um ambiente pouco saudável. Para que mal ganhe, basta os bons não fazerem nada. Não há testemunhas inocentes. Se vês alguém a ser maltratado, intimidado, tu precisas de agir. Não há território neutro. Há que triunfar sobre o mal, praticando o bem. Lembra-te, as testemunhas estão em maior número e juntas podem ajudar as vítimas e a dar um basta no comportamento cruel que magoa as pessoas. O que é que tu podes então fazer? Quero deixar-te 4 dicas. A primeira, pede ajuda a um adulto que efetivamente pode ajudar. Professor, pai, mãe, vai ter com a vítima e ajuda a contar a esse adulto de confiança o que está a acontecer. Diz à vítima que tu gostarias de ajudá-la a ir contar aos pais sobre o que se está a passar. A segunda atitude é ser amigo, oferecer a tua ajuda, escutar e ajudar a vítima a não estar só. E isso faz toda a diferença. Convida a vítima a fazer parte do teu grupo de amigos para que ela não ande sozinha e assim fique mais exposta ao agressor. Terceira atitude. Faz um acordo com os teus colegas no sentido de todos mostrarem ao agressor que não concordam nem gostam do que ele está a fazer. Se enfrentarem como grupo, ele não vai fazer nada. Podem dizer, por exemplo, olha, para com isso, ninguém está a achar graça. Tu e as outras testemunhas são a maioria, portanto está nas vossas mãos ajudarem as vítimas e contribuírem para acabar com os comportamentos violentos na tua escola. A quarta dica que eu te dou é procurar desenvolver atitudes positivas e saudáveis como recusar tomar parte de qualquer tipo de agressão ou intimidação, não rotular nem fazer brincadeiras que humilhem ou rebaixem as pessoas, não passar boatos adiante, não rir de piadas humilhantes, mesmo que a pessoa a quem se refere a situação ou a piada não esteja por perto. Podes também pedir desculpa às vítimas que tu assististe a serem agredidas e que nada fizeste. Uma outra atitude é fazer um esforço para incluir todos no teu círculo de amigos, em especial aqueles colegas que parecem ter mais dificuldades com a sociabilidade. Não deixes ninguém de fora, não deixes que ninguém seja excluído. Também, escolhe bem as tuas amizades. Cerca a vítima de amigos, ajuda-as a defenderem-se e, por último, encoraja os outros a defenderem as vítimas e a posicionarem-se com uma tolerância zero para a violência. Como vimos, tanto as vítimas como os agressores e as testemunhas sofrem com o bullying e todos precisam de atenção e cuidado, todos precisam de ajuda. Portanto, como pais, educadores, técnicos de saúde, nós precisamos estar atentos aos sinais de alerta e agir prontamente. Precisamos diariamente perguntar aos nossos miúdos sobre como foi o dia na escola e encorajá-los a expressarem o que sentem, encorajá-los a dizer não quando estão desconfortáveis nas situações sociais e a não reagirem com violência, pois violência gera ainda mais violência. No Dia Mundial contra o Combate ao Bullying, lembre-se, o silêncio pode perpetuar esse comportamento, mas a empatia pode quebrar esse ciclo.